Olá, tudo bom com você? Como é que você está hoje? Tudo na paz, tudo tranquilo? Graças ao bom Deus. Glórias a Deus. Que você esteja tendo um dia abençoado, que você esteja tendo uma semana abençoada. Apesar de tudo que você esteja passando, não importa o que seja, mas que você tenha paz, que o seu coração esteja repleto de paz. Aquela paz que excede todo entendimento. Aquela paz que vem de Jesus, o dono da paz. Sabe, muitas vezes nós vemos as pessoas dizerem: "Ah, o mundo precisa de paz". Não existe uma forma de nós termos paz se nós não buscarmos aquele que é o dono da paz. Jesus diz em sua palavra: "A minha paz vos dou", a verdadeira paz. É Jesus que nos dá a paz. Se nós não buscarmos o dono da paz, nós não teremos paz. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Que a paz que excede todo entendimento esteja sobre você, sendo o árbitro no seu coração quando você for tomar alguma decisão. Que a paz de Jesus lhe traga na sua mente, no seu coração, na sua alma, lembranças que te dão esperança. Sabe, não importa a situação que nós estejamos passando, a palavra de Deus diz que nós temos que trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. O que tem povoado o seu pensamento? O que tem povoado as suas lembranças? Quando você para assim para meditar em alguma coisa, quando você tem um tempo vago, um tempo ocioso, se é que tem, o que povoa a sua cabeça? As suas lembranças te trazem esperança? Ou será que você está lembrando só daquilo que está acontecendo hoje, agora, nesse momento? As suas tribulações, os seus problemas, o leão que você tem que matar amanhã, porque a gente vive matando um leão por dia, o gigante que talvez você esteja enfrentando, ou você às vezes pensa naquilo que te dá esperança. Lembra como você era? Principalmente você que não nasceu em berço evangélico, em berço cristão, não nasceu num lar cristão. Você lembra como você era antes de você se converter? Antes de você aceitar o sacrifício de Jesus na sua vida, você lembra como você era? Será que às vezes você para pensar da onde Jesus te tirou? Como você era e como você está hoje? São coisas que nós precisamos meditar. A palavra de Deus, ela nos diz no livro de Lamentações, no versículo 3, no capítulo 3, versículo 21, ela nos diz assim: "Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança." Sabe, nós precisamos exercitar a nossa mente a lembrar das coisas que podem nos dar esperança.
Mas para isso, nós precisamos fazer algumas coisas. Nós precisamos, por exemplo, ler a palavra de Deus. Porque uma das coisas que nos dá esperança são as promessas que são feitas a nós na palavra de Deus. Nós precisamos começar a exercitar a nossa mente, a lembrar de coisas que Deus já fez por nós. Quando nós estávamos num aperto e Deus não deixou nos faltar nada. Quando nós estávamos passando por uma situação difícil e Deus nos sustentou. Nós precisamos lembrar daquilo que nos dá esperança. Mesmo que nós estejamos passando por uma dificuldade muito grande, mesmo que nós estejamos passando pela dor de termos perdido uma pessoa, um ente querido, se bem que nós não perdemos, nós sabemos muito bem onde eles estão. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. No caso, por exemplo, quando nós perdemos um ente querido, nós sempre lembramos, a nossa mente ela se volta a lembrar da falta que ele faz, da saudade que nós sentimos, do fato dele não estar mais conosco. Mas nós não paramos para pensar nos momentos maravilhosos que nós passamos ao lado daquela pessoa. Nós não passamos para lembrar, nós não paramos para lembrar dos conselhos que aquela pessoa nos deu, dos momentos agradáveis, das conversas agradáveis, das risadas boas. Nós somos programados, infelizmente, nós somos programados para pensar sempre na parte ruim das coisas. É a dor da perda, é a saudade do afastamento, é talvez um certo egoísmo por não ter mais a pessoa ao nosso lado. Mas nós não paramos para pensar, por exemplo, quando eu lembro do meu pai, por diversas vezes eu lembro das vezes em que nós conversamos, trocamos ideia, das vezes em que nós tocamos violão juntos, cantamos. Nós temos que trazer à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. Seja o que for que você esteja passando, mesmo você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, sabe, nós precisamos tirar os olhos das circunstâncias que nós estamos vivendo no momento e lembrar dos momentos bons, das coisas boas que passaram. Porque quando nós fixamos os nossos olhos apenas naquilo que é ruim, nós acabamos plantando coisas ruins. E vamos colher, sem dúvida, coisas ruins. A palavra de Deus ela é bem clara. A palavra de Deus diz que o coração fala. A boca fala daquilo que o coração está cheio. E o coração só fica cheio daquilo que a mente produz. As nossas lembranças é que enchem o nosso coração. Se você tem lembranças ruins, você vai encher o seu coração de amargura. Você vai encher o seu coração de preocupações, de tristeza. Você vai encher o seu coração principalmente de falta de fé. Você não vai acreditar que as coisas podem melhorar, que Jesus pode trabalhar na sua vida, na minha vida, na nossa vida e pode transformar aquela situação numa situação melhor. Só depende daquilo que nós trazemos à nossa memória. Sabe,
Logo depois que Jesus foi batizado, ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado por Satanás. Jesus passou 40 dias no deserto sendo tentado, jejuando. Quando Jesus retornou e começou o seu ministério, ele poderia estar cheio de más lembranças da fome que ele passou no deserto, do tempo que ele foi tentado pelo diabo, do sofrimento de estar naquele sol escaldante. Mas não. O Espírito Santo leva Jesus a lembrar que ele é o Filho de Deus. O Espírito Santo leva Jesus a lembrar que ele tem um propósito aqui na terra e ele veio para a terra para fazer alguma coisa. E isso faz com que Jesus tenha um ministério maravilhoso, cheio do Espírito Santo, guiado pelo poder do Espírito Santo. Isso faz com que Jesus cumpra o seu propósito maravilhoso de morrer na cruz por nós, pagar o preço pelo nosso pecado, nos levar diante do Pai para sermos chamados de filhos de Deus. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos guie. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo traga à nossa memória aquilo que nos dá esperança. O Espírito Santo traga à nossa memória a nossa identidade diante de Deus, para que nós possamos entender que nós somos filhos, filhos de Deus, herdeiros de tudo, juntamente com Cristo. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, para que nós possamos continuar caminhando, plantando coisas boas, colhendo coisas boas, seguindo adiante no propósito que Deus tem para nós. Sabe, meu querido, minha querida, não se engane. Tudo que nós estamos passando, tudo que nós estamos fazendo, Deus tem um propósito nisso. Sabe, outro dia eu estava ouvindo uma pregação de uma pastora muito abençoada e ela falou que muitas vezes nós, no começo seja o que for que nós vamos fazer, no começo nós estamos empolgados pela novidade do projeto, pela novidade daquilo que está sendo apresentado diante de nós, pela criatividade que nós temos de fazer o projeto, de planejar. E quando nós chegamos no final, nós ficamos empolgados também, porque conseguimos chegar no final, porque conseguimos implementar aquilo que foi planejado, aquilo que foi projetado, conseguimos colocar em prática aquilo que Deus colocou no nosso coração. Mas nós muitas vezes nos esquecemos que entre o começo e o fim existe uma caminhada, existe um processo. Existe um plano de ação que nós temos que passar por ele e não tem como fugir dele, porque se desviarmos daquele plano, o resultado final não será o mesmo. A palavra de Deus nos diz que nós temos que entrar pela porta estreita, porque larga é a porta que nos leva à perdição. Muitas vezes, quando nós estamos trilhando os caminhos do Senhor, nós somos levados a olhar para portas que nos levam em atalhos e podem nos fazer chegar mais rápido, nos dão a impressão de que nós podemos chegar mais rápido
no plano final, no objetivo final. E nos fazem, talvez, sair, não passar por aquele processo inteiro. Só que esse atalho faz com que a gente pule etapas. E essas etapas são fundamentais para que nós passemos pelo processo e possamos ter um resultado consistente, permanente. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que Jesus já fez por nós. Nós temos que trazer à memória que Jesus é aquele que nos pega e nos leva por todo o processo, caminha conosco em todo o processo, muitas vezes nos carrega no colo durante esse processo, porque nós não temos força para passar por certas etapas. Nós vemos, por exemplo, na vida do apóstolo Pedro, depois de caminhar com Jesus 3 anos e meio, depois de ver Jesus morrer na cruz, depois de negar Jesus 3 vezes, Jesus, depois de ressuscitado, aparece para Pedro e diz para ele: Pedro, quando te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Pedro não era convertido ainda. Pedro não era convertido ainda. Era um discípulo de Jesus, andou ao lado de Jesus 3 anos e meio, mas não era convertido. Não passou pelo processo. Não chegou do outro lado. E se não fosse pela misericórdia do Senhor, e a palavra de Deus nos deixa isso bem claro, quando Jesus fala a Pedro, o diabo quis te peneirar diversas vezes, mas eu orei por ti. Pela misericórdia do Senhor, Pedro não foi consumido, não morreu, não se perdeu. Nós precisamos trazer à nossa lembrança aquilo que nos dá esperança. Olhar para Jesus, olhar para a cruz de Cristo e ver que aquela cruz está vazia. Olhar para o túmulo de Jesus e ver que ali naquele túmulo está vazio, não tem nada. Essa é a grande diferença do túmulo de Jesus e do túmulo de todos os outros personagens da Bíblia. O túmulo de Moisés, o túmulo de Davi, o túmulo de Arão, o túmulo de todos os personagens, de Paulo, de Pedro, de João. Todos os personagens da Bíblia. Se você encontrar o túmulo deles, você vai ver de Maria. Você vai ver que lá dentro tem ossos. Os ossos daquelas pessoas estão ali. Mas você vai no túmulo de Jesus e no túmulo de Jesus não tem nada, está vazio, está limpo, porque Jesus foi o único que ressuscitou. Jesus foi o único que venceu a morte. Para que nós pudéssemos ter vida eterna, ele venceu a morte. Trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Muitas vezes você está orando por uma bênção, você está orando por um milagre, você está orando por uma porta aberta e ainda não aconteceu. Meu irmão, minha irmã, creia, é porque ainda não chegou a hora de Deus para você.
Deus não se esquece dos seus filhos. A palavra de Deus nos diz que ainda que uma mãe esqueça do seu filho, Deus nunca se esquece de nós. Precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Quando as coisas estão dando errado, quando nós estamos amargurados, com o coração apertado, a melhor coisa que nós podemos fazer é parar, chamar por Jesus, chamar pelo Espírito Santo e muitas vezes ser sincero com Ele. Senhor, eu não aguento mais. Me ajuda. Eu não aguento mais. Me dá esperança, Jesus. Aumenta a minha fé. A mesma oração que os discípulos fizeram, dizendo: Jesus, aumenta-nos a fé. Que você, a partir de hoje, a partir de agora, a partir desse momento, possa trazer à tua memória, possa exercitar a tua mente, o teu coração, a trazer à tua memória aquilo que te dá esperança. Que você possa olhar lá atrás e ver de onde Jesus te tirou, o que Jesus já fez por você, o que você era e aonde você chegou. Trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. Talvez pegar a Bíblia e começar a buscar nela as promessas de Deus para a sua vida. Quando Jesus fala que veio para nos dar vida e vida em abundância. Quando Jesus fala que nós devemos tomar dele o fardo e o jugo, porque o fardo é suave, o jugo é leve. Ou o fardo é leve, o jugo é suave. As promessas de Deus que nos trazem esperança. Esperança. Esperança da vida eterna. A palavra de Deus nos diz que fé é a certeza das coisas que não vemos. A esperança daquilo que nós temos certeza que existe, mas ainda não se materializou. Trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança é a mesma coisa que plantar fé, colher fé e aumentar a nossa fé. Que nós possamos nesse dia lembrar de coisas que nos tragam esperança. Lembrar de Jesus e da sua maravilhosa obra na cruz. Lembrar do grandioso, infinito amor de Deus por nós. Lembrar daquilo que pode nos dar esperança. Amém? Uma explicação rápida com relação ao feriado que nós temos agora, dia 8 de junho. Feriado de Corpus Christi. Esse feriado, ele é um feriado católico. Ele existe para celebrar o sacramento da Eucaristia. É o corpo de Cristo. É um feriado criado pela Igreja Católica há muitos e muitos anos atrás. Provavelmente, se você buscar na Bíblia, você não vai achar uma correlação de uma festa bíblica com o feriado de Corpus Christi. Mas é um feriado católico. Amém? Só a título de curiosidade. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre tudo aquilo que você faz, aonde você põe as mãos.
esteja sobre todas as pessoas que te rodeiam e que você ama. É o que eu desejo a você em nome de Jesus. Que você seja tremendamente abençoado. Amém? Dê o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Se você puder, assine o canal, nos ajude. Nos ajude a levar a palavra de Deus a mais pessoas, a todos os lugares aonde Deus quiser e permitir. Pegue esse vídeo, transmita ele nos seus contatos, nas suas redes sociais. Faça com que esse vídeo chegue até outras pessoas que você sabe que precisam ouvir a palavra de Deus. Ou mesmo que não seja uma pessoa conhecida, mas nas suas redes sociais, outras pessoas poderão acessar esse vídeo se você postar. Seja um missionário de Deus. Permita que Deus te use para espalhar ainda mais a palavra de Deus. Amém? Abreijos para você e até o próximo vídeo.